Bom dia, alunos do primeiro ano. Nós vamos dar sequência às nossas aulas, começando agora a trabalhar em plano cartesiano. Veja, plano cartesiano não é novidade para nós. Nós estamos na página 101 ou 1.4.3.1. Lembrando que uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b, define uma reta aonde? No plano cartesiano. Eu digo que f de x em y. Portanto, x é o domínio, y é o contradomínio. Então, veja, aqui está o domínio. Aqui está o contradomínio. Dentro do contradomínio está a nossa imagem, como nós tínhamos visto anteriormente. O domínio, o contradomínio, dentro do contradomínio está a imagem. No plano cartesiano, domínio, contradomínio, e aqui dentro do contradomínio a nossa imagem. O plano cartesiano é formado pela reta horizontal, que nós representamos por x, que se chama abscissa, e pela reta vertical, y, que é a ordenada do ponto. Ele é dividido em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Por exemplo, onde fica o ponto 2 e 3? Chama-se par ordenado porque obedece uma ordem. O primeiro é sempre o valor no x. Então, veja, onde é que o x vale 2? Supondo aqui seja 1, 2 e 3, qualquer ponto nesta linha, qualquer ponto aqui, vamos dizer assim, olha para o eixo x e lê o número 2. A mesmo aqui, um ponto olha para o eixo x e lê o número 2. Então, esses infinitos pontos dessa reta, todos os infinitos pontos têm como abscissa o número 2. Mas no nosso par ordenado porque a ordem, o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, se o y vale 3, vamos dizer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Analogamente, ao traçar essa reta, qualquer ponto nesta linha, ele olha, vamos dizer assim, para o eixo y e lê 3. Mas o único ponto que olha x para o 2 e y por 3 ao mesmo tempo é esse. Então, esse é o ponto A. Não é novidade, mas vale a nossa revisão. Então, veja, como nós vamos estudar plano cartesiano, fizemos ali uma revisão. Você olhar aqui, por exemplo, então o ponto menos 3 e 5. Observe, se nós olharmos o ponto, então, menos 3 e 5 significa que se o x vale menos 3, então ele olha para o x e lê menos 3, e o y, perdão, ele olha esse ponto, né, que nós estamos falando. Ele olha para o x e lê menos 3, e ele olha para o y e lê 5. Ponto, menos 3 e 5. Isso não é novidade para nós, certo? Aqui de novo os quadrantes. Então agora nós temos condições de fazer esses exercícios. Na representação gráfica de uma função, por exemplo, vamos analisar essa função aqui, f de x igual a x mais 2. Você observa que eu construo uma tabela e aleatoriamente eu invento valores para x. Neste caso, os valores de x são apenas os valores do A. 1, 2, 3, 4, 5. Os valores de B vai de 0 a 9. Então, se eu substituir o x por 0, 0 mais 2, 2. O y vale 2. Se eu substituir por 1,
1 mais 2, 3. Observe que esses valores que eu substituo nesta tabela me resultam isso aplicado nesta função. Então, dentro do contradomínio, existe a imagem 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse é o contradomínio, e dentro do contradomínio existe a imagem. Então, se você olhar, a função pode ser representada por meio de pares ordenados. Neste caso, não vai ser uma reta, porque não é uma função real. Veja, entre o 1 e o 2 não tem ninguém. Então, entre o ponto 1 e 3 e 2 e 4 não tem ninguém. Então, nós podemos dizer que a função f é representada pelos pontos 0 e 2, 1 e 3, 2 e 4, e assim por diante. E aqui, nós vamos então ver agora uma outra situação. Por exemplo, no exemplo 3, nós temos f de x igual a x mais 2. Mas veja que agora o domínio é real, diferente daqui que o domínio era apenas os pontos do conjunto A. Aqui o domínio são os infinitos valores. O contradomínio era apenas os pontos do conjunto B. O contradomínio agora passa a ser todos os reais. Como tínhamos dito na aula anterior, essa é uma função real, portanto é uma função que define no gráfico uma reta. A função real define no gráfico sempre uma reta. Então, veja, o que nós vamos fazer? Se eu inventar valores, qualquer valor, pois o domínio é real, eu vou descobrir quem é a sua imagem. Então, veja, se eu colocar aqui o x igual a 0, 0 mais 2, o y vai ser 2. Veja, 0 e 2, nós vamos ter este ponto aqui. Se eu colocar o x igual a 1, 1 mais 2, 3. Se o x for 1, o y é 3. Por que eu não marco apenas pontos? Porque existem valores entre 1 e 2, porque o domínio é real. Então, aí nós estabelecendo valores, quaisquer valores para x, nós descobrimos o f de x, que é a nossa imagem. Então, está aqui, ó, x, domínio, contradomínio, e a imagem também é real, porque ela é infinita. Veja bem, se nós colocarmos assim, f de a em n, quem é o domínio? 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Se esse é o domínio, esses são os valores que podem ser colocados no x. A resposta só serve se for o número natural. Natural é 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Então, que valores eu vou colocar no x? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Substituindo por 0, 0 ao quadrado é 0 mais 1 dá 1. Ó, se eu substituir por 1, 1 ao quadrado é 1 mais 1 dá 2. Substituindo por 2, 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Se fosse 3 ao quadrado mais 1, 10, 4 ao quadrado mais 1, 17. Então, o que é que nós temos aqui? Os pares 0 e 1. O que é o 0 e 1? É esse ponto, ó. 0 e 1. 1 e 2. O que é 1 e 2? É o ponto 1 e 2. Por que eu não ligo todos esses pontos? Porque no nosso domínio não existe ninguém entre 0 e 1. Se não tem ninguém entre 0 e 1, não tem ninguém nesse ponto. Então, não dá para fazer a curva. Simplesmente eu quero os pontos. Agora, se eu pegar uma função real, lembrando, então, agora sim, diferente daqui, não havia ninguém entre 0 e 1, agora existe todos os infinitos valores entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 0,5 e 0,6, e o domínio, contradomínio é real, ou seja, vale todos os valores de x e vale todos os valores de y. Veja que agora eu vou chutar os valores, vou inventar valores reais. Aqui eu não podia inventar valores, eu tinha obrigado a usar os valores dados.
Aqui eu vou inventar valores. Por exemplo, se o x for menos 4 ao quadrado dá mais 16 com 1, 17. Então, se o x for menos 4, o y vale 17. Se o x for menos 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Se o x for menos 3, 10. E assim por diante. Na parte positiva, do mesmo jeito que o menos 4 dá 17, o mais 4 também dá 17. Veja, menos 4 ao quadrado dá mais 16. E mais 4 ao quadrado também dá mais 16. Significa que o menos 4 tem imagem 17 e o mais 4 também tem imagem 17. Formamos aqui a nossa famosa parábola, certo? E como é que eu faço para estabelecer, por exemplo, num gráfico, o domínio e a imagem? O domínio, olha, se o gráfico começa aqui e termina aqui, o domínio, que é o x, começa aqui e termina aqui. A imagem, que é o reflexo desse ponto lá, começa aqui e termina aqui. Veja que a imagem vai de 3 a 9, mas não vale o 3 e vale o 9. Eu poderia dizer que a imagem da função é igual. Y é real. Observe que quando eu trato de imagem, eu trato de y, porque a imagem é um pedaço do y. Ela começa no 3, tal que ela começa no 3 e vai até o 9. Então, aqui está o y. Intervalo é sempre 2 sinais de menor. Lembrando, bolinha aberta, não tem o igual. Bolinha fechada, tem o igual. Então, agora nós já definimos domínio e imagem. Com isso, nós somos capazes de fazer os exercícios da página 114, 115 e 116 e 117. Veja, então, o que ficou de tarefa para nós? Olha, nós temos como tarefa página 106, como alguém tinha pedido, qual é do virtual, 1.4.3-8, não fazer o exercício 4. Da 114 a 117, que começa na 1.4.4-6. Certo? Pessoal, alguém tinha me pedido para eu dar as respostas. Tem as respostas, vocês têm acesso ao gabarito. Eu vou tentar colocar um documento na aula, lá no nosso atendimento do iSchool, que já tem as respostas direto. Caso esse documento não consiga ser inserido, vocês têm a resposta, porque vocês têm através do material, clicando, não é? No material de vocês, vocês clicam lá naquela ícone que dá a resposta. Então, muito bem, obrigado, bons estudos.